Olha, nós aqui de novo com a segunda temporada de Papo Crente. Para você que estava nos cobrando e nos dando pressão aí, cadê o Papo Crente? Olha aqui nós de novo. Voltamos com tudo e com um convidado muito especial. Esse cara aqui, ele é demais. Ele é pastor da Assembleia de Deus de Paragominas e o nome dele é Carlos Alberto Pereira da Silva. Acertei. Acertei ou não acertei? Acertou. Ou melhor dizendo, alguns chamam de Evangelista Carlos, Pastor Carlos, Irmão Carlos, e assim vai. Vamos que vamos, Evangelista Carlos, que eu tenho intimidade, né? Bom, quem é Evangelista Carlos? Vamos lá? Bom, o Evangelista Carlos é uma pessoa que é animada, uma pessoa que nasceu nessa cidade, uma pessoa casada, pai de 3 filhos, abençoado por Deus, né? E o Evangelista Carlos, ele tem muito a contribuir também para a sua cidade e para o povo de Deus. Eita, o Evangelista Carlos é um trabalhador na obra de Deus, é um servidor de Cristo na obra do Senhor. Inclusive, é um grande amigo do meu pai. Fiquei sabendo, tem uns 2 dias, que eu fiquei sabendo que ele é muito amigo do meu pai, né? Desde a infância, conhece toda a minha família. E ele sabe histórico, sabe tudo, quem é, quem não é. Valério, aqui em Paragominas eu conheço todo mundo. E o teu pai é um grande amigo meu de infância. Né? Trabalharam junto. Tudo. Né? Aqui em Paragominas, nas antigas por aí, né? Dizem que ele era muito bravo, né? Pra te falar a verdade, não, isso é o passado. Mas te falar a verdade, o teu pai é não só ele, mas como... Acho que quase toda a tua família eu conheço. Eu conheço. Aqui na cidade de Paragominas eu sou bem conhecido por muitas pessoas. Até porque eu nasci aqui, me criei nessa cidade. Há quantos anos você mora aqui? Eu tenho 44 anos. Então são 44 anos. Já nasceu aqui? Nasci aqui em Paragominas, no Hospital Municipal. Olha a referência aí, ó. Paragominas roxo. Roxo. Paraense daquele doido. Cultura mesmo, né? Com certeza. E a gente percebe que o conhecimento, né, é grande aqui na cidade de Paragominas e o quão querido o Senhor se tornou na vida das pessoas, de algumas pessoas, sendo bênção. E acredito que essas pessoas que vão estar, né, assistindo, em nome de Jesus, Pastor Carlos é uma grande referência para algumas pessoas, não é isso? Rapaz, tu tocou aqui num assunto bem, assim, é até emocionante falar sobre isso. O meu pai, quando ainda era vivo, ele sempre dizia que a gente deveria sempre ser uma referência, não só para as pessoas de fora, mas para as pessoas de dentro de casa. Meu pai, além de Jesus, né, sempre foi uma referência para mim. E o meu pai morreu, né, e num ato lá do seu velório, muitos amigos chegavam e diziam assim, a maior riqueza que esse homem vai deixar é o seu legado. E o legado não é aquilo que muitas pessoas brigam, o legado é exemplo. E eu tento seguir pelo menos um pouco dos passos do meu pai. Meu pai é uma referência para a minha pessoa. Por isso que talvez eu seja tão assim, nessa parte de cuidar das pessoas. Sim. O meu pai era um cuidador de pessoas também. Agora deixa eu lhe perguntar, ele era evangélico? Não. Meu pai, para te falar, eu costumo dizer que caráter, ele é formado. Sim. O meu pai, na sua trajetória aqui, ele era muito temente a Deus, servia ao Senhor, da sua forma, né? Mas assim, de ir à igreja, de participar de um culto, muito difícil, até porque é devido ao trabalho. Ele mexia aqui com madeira, aqui na cidade de Paragominas, né? Trabalhou para muitos empresários aqui, e era muito difícil, assim, ele tá indo à igreja, mas o exemplo dele como pai era uma pessoa show. Como se refletisse a igreja, ensinamento da igreja. Inclusive, um dos dias mais difíceis para mim é o período do Dia dos Pais. É o Dia dos Pais. Porque além dele ser um exemplo para mim, ele parece que
todos os dias dos pais, eu lembro dele. Olha que tem muito tempo. Eu perdi meu pai com 13 anos de idade, entrando, não, os 12, entrando para os 13 anos aí. Então, tive pouco tempo com meu pai. Agora, pegando já o gancho desse assunto de pai, você falou agora como filho. Meu Deus. Agora, queria saber como é, porque existe o senhor que já foi dirigente de congregação, existe aquele que vai ensinar a ser filho e aquele que vai ensinar a ser pai. Como é ser pai e ser pastor de uma igreja? Eu costumo dizer uma coisa. A primeira igreja é a nossa casa. Sim. Eu costumo dizer que a primeira igreja é a nossa casa. E eu vou pegar um exemplo aqui do meu pai. Sempre cuidou de casa. Sempre zelou de nós, os filhos, ainda em vida. E eu tento passar isso para os meus filhos. Eu fui uma pessoa muito sofrida na vida. Né? Eu sofri muito. Isso é até difícil de contar aqui, mas eu sofri muito na vida. Meu pai, logo assim que eu teve um período de, ainda pequenininho, na época, de 10, com mais ou menos de 6 para 7 anos, logo o meu pai e minha mãe se separaram, né? E a minha mãe foi embora e eu fiquei com meu pai. E teve um período que não tinha como meu pai ficar com a gente, né? Não tinha quem ficasse. Então, meu irmão foi dado à minha tia, que morava aqui, e não tinha como meu pai ficar comigo durante esse período, muito novo. E aí teve um tio meu que morava em Teresina, no estado do Piauí, e ele veio aqui, me pegou para mim passar lá um período com ele, né? E é uma história bastante longa, mas resumindo, e difícil de contar essa história aqui. E durante esse período, ele numa troca de ônibus, saindo de um ônibus para outro, ele estava bebido na época, e a gente se perdeu durante esse período. Então, dos 7 anos, eu fui achado depois com 12 anos de idade, trabalhando. Nesse período foi muito difícil para mim, morei na rua, fui levado para uma casa de apoio para crianças, passei um período, depois fugi de lá, vivi na rua como mendigo. Um senhor chamado Francisco foi que me pegou para mim criar, mas onde ele morava? Debaixo de um viaduto. Olha. Ele, a esposa dele, os filhos dele, mas me tratava como filho dele. Sim. Mas quantas vezes eu comi resto de comida do latão de lixo? Muitas vezes. A minha história é uma história muito longa, mas hoje eu faço da minha história. Com 12 anos de idade, o meu pai, ele fez, e segundo ele, ainda em vida, ele disse isso para mim, que ele fez uma promessa para Deus, que ele queria que Deus tirasse a vida dele, depois que ele me achasse. E ele me achou depois. Me achou com 12 anos de idade, foi com o governador do estado, patrão dele aqui, entrou depois de muito tempo, né, de procura. Sim. O governador do estado foi com ele e me acharam numa cidadezinha bem pequena, que aqui me falha a memória, o local, e me acharam com 12 anos de idade. Vim para Paragominas, né? E aqui eu tive a honra, mas também a infelicidade de viver somente 1 ano com meu pai. Eu perdi meu pai dos 12 para os 13 anos, né? Então, acho foi mais ou menos isso, 1 ano que eu tive com meu pai. Isso, né? Perdi meu pai, uma referência para mim, uma pessoa espetacular. Então, dentro de casa, que foi a pergunta que você fez, eu tento passar para meus filhos aquilo que pouco meu pai passou por mim em vida, porque nós tivemos, né, não tivemos esse apego totalmente, porque devido eu ter morado na rua. Sim. Mas o pouco que ele me passou, eu tento passar para meus filhos. Se chama a palavra amor. Então, eu tento cuidar dos meus filhos, que tiver ao meu alcance para poder cuidar, eu cuido, não só como pastor, viu? Sim. Mas também como pai. E eu fiz essa pergunta porque já presenciei algumas vezes. E é difícil, viu? O tamanho do carinho que eles têm pela sua pessoa como pai,
realmente um pai protetor, confiança. Acredito que hoje isso tem se afastado muito das famílias. Para te ver, Valério, verdade. eu me lembro que um tempo desse, eu vi assim, a minha filha um pouco distante. Sim. Dessa questão de leitura da Bíblia em casa. Sim. E tal. E aí eu sentei num canto. Era um dia que a gente estava se arrumando para ir para o culto. Sim. E aí eu peguei, todo mundo se arruma lá, eu me arrumei cedo. Eu entrei, bati no quarto dela, entrei lá, conversei com ela. E ali, eu conversando, falei, minha filha, você já notou que você tem lido a Bíblia pouco? E quando eu falei assim, eu não estou te falando isso como pastor, estou te falando como pai. E eu não quero isso para você. Quando eu falei isso assim, o Espírito Santo entrou dentro daquele quarto, onde estava eu, Deus e a minha filha. Tremendo. Entrou ali dentro e trouxe paz para aquele lugar, sabe? Minha filha começou a chorar, eu abracei ela e eu falei, assim como o pai entregou a sua vida a Jesus, eu também, de forma que eu não quero que você se afaste de forma nenhuma. Que você seja totalmente de Jesus. Entendeu? Então, e quando o pai é aquele para orientar. Eu sempre digo em casa que eu não quero só ser o pai e o pastor, mas eu quero também ser o amigo. Né? Até para quem está assistindo eu aí agora, olhe bem para mim. Seja amigo do seu filho. Porque muitas vezes, quantas vezes, um amigo meu que está aqui agora, o Henrique, sempre eu falei isso. E ele já ouviu falando isso. Porque, às vezes, quando o filho ele não encontra esse amigo dentro de casa, ele só encontra o pai, né? Sim. Ele só encontra a mãe, e ele não encontra o amigo, aonde é que ele vai fazer amizade? Ele vai fazer lá fora. Então, sim, seja amigo do seu filho. Sente com ele, converse, entenda ele, porque é muito bom entender os filhos. Não é só passar regra, mas também entender, sente, converse, sim, né? Tem a hora lá de você sentar para corrigir, mas lógico, tem a hora de você tentar sentar. Não pode também fugir, né? Do básico. Isso, para ouvir, né? Para dar um conselho, para compreender. E é difícil, sim, quando chega na parte da adolescência para cima, não é fácil, não. Mas Deus dá sabedoria. Com certeza. Agora, com toda essa experiência, né? Existe sempre um fator importante. O que a vida nos deixa. Com todo esse altos e baixos, que vem de altos e baixos. Tu não vai fazer eu chorar, Valério. O que a vida nos deixa como ensinamento, como aprendizado. Essa pergunta eu faço para a sua pessoa. O que a vida lhe deixou no meio desses altos e baixos? O que a vida lhe deixou de ensinamento? Que você quer levar tanto para a sua vida, quer repassar para os seus filhos e quer que eles também passem para os filhos dos seus filhos. Né? Os meus filhos estão me assistindo agora. A minha esposa maravilhosa, irmã Adriana, também está me assistindo. E muitas pessoas estão nos assistindo agora. E a vida, em meio a esses altos e baixos, ela nos ensina muita coisa. E eu costumo dizer que Deus, ele não prepara a bênção, mas Deus prepara a pessoa para receber a bênção. O caminho da bênção. O caminho da bênção. Então, Deus, ele me preparou para receber a maior riqueza que uma pessoa tem. Para quem está nos assistindo agora, a maior riqueza que você tem não é o seu carro. Não. A maior riqueza que você tem não é a sua casa, essa mansão que você tem aí. Não, não é a sua empresa. Não. A maior riqueza de um ser humano é a sua família. Família. É a família. A família. Eu falo assim, ó. E uma família, ela não é perfeita. Sim. Ela não é. Em casa, de vez em quando, você tem discussões. Com certeza. Que é normal. Filho, pai, filho com filho, mãe, pai. Mas é ali que a gente conserta as coisas. E tira o aprendizado. Isso. E o aprendizado
dessas batalhas que eu tanto passei, que de vez em quando eu passo ainda, mas não o que eu passei, o maior exemplo que eu tiro dela é o amor. Porque eu me lembro que, mesmo morando na rua, eu encontrei alguém da rua que cuidou de mim. Às vezes a minha esposa diz assim, tu tem sangue de barata. Se barata tem sangue, né? Mas eu aprendi a viver isso na rua. Na rua, dificilmente tu vê um rico ajudando o mendigo. Mas tu vê um mendigo ajudando o outro. Lá, eu vivi isso, eu sei o que é. Eu fui mendigo por muito tempo. Sim. No estado do Piauí, numa cidade chamada, que é a capital hoje, né? Sim. Né? Sempre foi, que é em Teresina. Mas sou natural daqui de Paragominas, nasci aqui. Foi esse período que eu fui passar com um tio meu e eu acabei, né, passando por um certo processo e tudo. Mas o que eu trago para dentro de casa hoje, o maior exemplo que eu tiro disso tudo, primeiro, a simplicidade, ser grato a Deus, porque muitas vezes você tem tudo hoje e não é grato a Deus quando você não tinha nada. Eu vou chorar é aquela aqui. coisa, tem tudo e não tem nada. Não tem nada. Então, assim, ser grato. A minha maior riqueza hoje que eu tenho é minha família. A minha família é tudo para mim. Ó, a minha esposa que está me assistindo agora, a Adriana, te amo, meu amor. Então, os meus 3 filhos. Ai, que coisa linda. Então, os meus 3 filhos, a Ana Beatriz, a Gabriele e o Daniel, são a minha maior riqueza. Não tem para onde. Então, a minha família são pessoas especiais. Agora, no meio disso tudo, a família, né? A gente sempre tem que ser pro lado da família, né? Eu acredito que as dificuldades, como é lidar com as dificuldades e repassar para os filhos? Porque existe um momento que, por exemplo, a gente não tem nada para comer, o sustento básico, vamos dizer assim, mas qual seria a palavra que você diria em um momento desse? Eu vou pegar o exemplo da rua. Na rua, o mendigo tem pouco para comer. Mas se tu for conversar com ele, ele é grato a Deus. Um pouco que tem, né? Então, em casa, eu tento passar isso para os filhos. E é muito bom também você que cuida de seus filhos, que ama, olhar bem nesse detalhe. O seu filho tem de entender que você tem momentos bons e momentos ruins. Sim. Muitas vezes aquele filho que é criado com muita regalia, Sim. sem ensinar para ele as dificuldades, e você também não entender que esse filho vai crescer e vai ter a família dele, precisa aprender alguma coisa. Então, eu tento passar para os meus filhos a realidade. Tem uma fase que você está bem aqui, porque a vida é uma fase. E altos e baixos. Altos e baixos. É tipo um jogador. Tem hora que ele está fazendo gol direto, né? Mas tem vezes que ele não está fazendo nada. Tem hora que ele só está caindo. Só está caindo. Então, é muito importante passar para o teu filho. Não assim, fantasiar, não. Aí você está passando um momento difícil, aí você fantasia para o teu filho. Não, você não pode fantasiar. Você tem de demonstrar para ele que a vida é cheia de altos e baixos. E você tem de se comportar conforme a vida. Se eu tenho muito hoje, eu tenho de investir em alguma coisa lá para frente. Se eu tenho pouco hoje, eu tenho de ter um pouco de prudência antes de comprar, de fazer alguma coisa. Então, a vida, você tem de ensinar a verdade. Não pode fantasiar as coisas para os teus filhos. Tem uma passagem na Bíblia, eu não vou me recordar agora se foi Elias, Eliseu, aquela viúva de Serepta, que ela tinha pouco para dar para o profeta. E Deus já havia falado com o profeta para ele ir lá na casa dela, que lá ele teria o sustento. Quando chegou lá, ela disse, eu só tenho um pouquinho. Ou seja, o que ela pensou naquele momento é que
o pouco que ela tinha não dava para ajudar. Mas se concretiza até aquela palavra, ser fiel no pouco E eu te e no colocarei. muito te colocarei. Eu- E ela faz a gente lendo a história, a gente começa a imaginar a cena. Ele fala, me dá um pouco, né, de sustento, de água, de pão. Aí ela fala para ele assim, não, só tem isso pro meu filho, não tem como. Às vezes, as pessoas pensam que para abençoar, ela precisa ter muito. É tanto que ela foi lá e obedeceu a voz do profeta. Não, vai lá e me dá, e faz o que tu ia fazer, que não vai faltar azeite na tua vasilha e nem farinha na tua panela. Ela fez conforme. O profeta Apesar, ela poderia muito bem ter alguma dúvida na hora. Meu Deus, esse profeta, como é que vai surgir? E Deus fez um milagre. Ou seja, o pouco que ela ajudou se multiplicou na vida dela. Porque às vezes pensamos que para ajudar, para abençoar, é preciso ter muito. E a viúva de Serepta não é assim. Sabe o que eu imagino? Pedro e João subindo a Porta Formosa. Era de se imaginar que Pedro e João, todas as vezes, eles já tinham ido ali. Sim. Eles já tinham visto aquele coxo ali naquela porta. Ele nasceu daquela forma. E ele era colocado por alguém ali. Imagino eu que Pedro e João, quantas vezes não foram ali e não entregaram uma moedinha para eles. Sim. Mas imagina que o dia foi diferente, o dia que eles se encontraram. E aí eles foram subir para oração. Esse dia já estavam cheios. Já estava cheio de Deus. E aí eles foram subir para ali, para orar. E quando eles estavam subindo, diz a Bíblia que tanto o homem coxo como Pedro e João olharam para aquele homem. E quando o homem coxo foi pedir, o Pedro e o João disse, nós não temos nem ouro e nem prata. O que eu entendo com isso? Eles não falaram nenhuma mentira, falaram a verdade. Nós não temos. Nós. Né? Falaram no plural. Sim. Nós não temos nem ouro e nem prata. Mas o que temos, eu te dou. Nós te damos. Está lá, está no plural. Mas o que nós temos, nós te damos. Eu imagino que na vida é do mesmo jeito. Você que está me assistindo agora, não dê aquilo que você não tem. Só dê aquilo que você tem. Aquilo que você pode dar. Aquilo que você pode dar. E aquilo que você tem. Eles profetizaram e depois pegaram na mão do homem e o homem se levantou. E por que o homem se levantou? Porque eles deram aquilo que tinha. Foi Jesus. Jesus. Então, é muito importante a gente, nesse momento, darmos também aquilo que temos. Tem muita gente que quer ser aquilo que não é. Né? Não. Que não é. Então, seja quem você é, meu amigo. As pessoas tendem a amar você por aquilo que você é. Eu não gostei dele porque ele é assim, problema. Mas seja você. Esses dias eu estava com uma pessoa e ela disse bem assim, mas fulano não gosta de mim, fulano não faz isso, falou tanta coisa. E eu falei bem assim, olha, o maior ensinamento que Jesus colocou para nossas vidas foi o amor. Acredito que, penso eu, que temos que fazer diferente do que as pessoas, né, pelo menos até onde estão na cabeça, que não gosta da gente, quer que você faça. Faça diferente. O que ele espera é que você faça algo pior. Eu imagino que ele pensa. Então, faça algo melhor. Isso. Eu imagino, meu amigo Valério, que Jesus estava no deserto. A Bíblia fala que, tirando as crianças, tinha mais de 5.000 pessoas. Faltou comida para essas pessoas. Jesus mandou os discípulos ir comprar comida. Mas quando os discípulos, como é que nós vamos comprar comida para uma multidão dessa? Aí no meio da multidão, olha só, é por isso que seja diferente, seja aquilo que você falou agora. Seja quem você é. No meio de uma multidão, ninguém tinha comida no deserto.
mas tinha alguém que tinha trazido alguma coisa. E foi aquilo que aquela pessoa tinha, 5 pães e 2 peixinhos. Foi multiplicado. E era pouco. E era pouco. E era pouco. Não é verdade? Então, quer dizer, no meio do deserto, deserto simboliza o quê? Prova. Dificuldades, A problemas, escola de perseguição. Jesus. É a escola de Cristo. Mas no deserto, Cristo estava ali. No deserto também o rapaz estava lá. Ninguém tinha comida. Somente o rapaz no deserto tinha alguma coisa para oferecer para quem? Para Jesus. Porque aquele pão e aquele peixe foi para a mão de quem? De Jesus. Então, para quem está nos assistindo agora, no deserto, Jesus está contigo. Agora, no deserto, tem alguma coisa para oferecer para ele. Nem que seja pouquinho. Exatamente, porque eu acredito que todos nós já somos abençoados. Justo. Então, temos algo para poder oferecer. Nós sempre temos algo para poder oferecer. A viúva de Sarepta, ela tinha algo para oferecer. E aí o profeta que também... ela pensava que não tinha. E o bom é que o profeta também tinha alguma coisa para oferecer para ela. Exatamente. E a fé e o material se uniram. Foram trocados. Um abençoou o outro. E foi multiplicado. Acredito que é tanto que o pouco, Deus opera no pouco. Porque se ele operasse no muito, a mulher do fluxo de sangue não tinha gastado todo o dinheiro para ser curada. Não, eu até acredito, eu não vou limitar aí o poder de Sim. Deus. Deus, ele opera em todos os momentos. É porque muitas vezes no muito, e eu vou pegar aquela pregação do pastor presidente Pichuna, ministro do Tempo Central da Assembleia de Deus Nossa Ceia, ele falou uma coisa muito interessante, ele deu ali, fez até deu um exemplo de um homem que se afastava e outro se afastava. E ele falou sobre a questão do homem estar perto de Deus. Sim, né? Foi forte. Isso. Então, imagina assim, que Deus também está no momento bom, no momento que o cara tem dinheiro, no momento que você está bem financeiramente, em todos os sentidos. Só que o homem, nesse momento, não é Deus que se afasta dele. Ele que se afasta de Deus, por causa das coisas materiais. E aí, ele tenta se encontrar com Deus aonde? No deserto. Porque o deserto não afasta ele de Deus, só aproxima ele. Esses dias, Jesus me deu uma palavra a respeito disso. A gente falando sobre bênçãos e tal. Jesus, ele está sempre presente em todo momento. Não foi isso? Você acabou de dizer. E uma vez, eu lendo a palavra, meditando na palavra, e Deus trouxe uma palavra para mim que fala sobre... eu tiro do monturo necessitado e coloco um lugar exaltado. E Deus ministrou uma palavra no meu coração a respeito disso. O necessitado, ele não tem nada para oferecer. O que resta para ele é só pedir ajuda. E olha só, ele pede ajuda e ele está sujeito a receber um não na cara, ele está sujeito a receber um desprezo, a porta fechada, ou seja, ele não tem nada, ele só tem como pedir. O exaltado não, ele tem para oferecer, ele tem para dar, porque Deus colocou ele no lugar exaltado. E Deus ministrou no meu coração a respeito disso, que há fases na nossa vida que a gente está como necessitado e há fases como a gente está no lugar exaltado. Aí Deus falou para mim, mas o lugar exaltado não é para tu se exaltar. É para exaltar o meu nome. Como? Abençoando. Eu te encho e você derrama. Eu te encho e você derrama. Porque às vezes tem gente que não entende isso, que esse é o nosso dever. Eu costumo dizer que quando Deus chamou Abraão, Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra. E a tendência de Deus não era fazer de Abraão um homem abençoado. Deus, ele não é individualista. Sim. Que é o que a gente vê muito hoje. Deus, ele te chamou para ser abençoador. Sim. Porque na medida que tu é abençoado,
tu abençoa outro também. Entendeu? E isso não pode se trazer para dentro de cada um de nós. Olha, eu vou falar uma coisa bem aqui. Deus, ele faz a gente dar a volta por cima. Sim. Ele faz. E eu tenho um exemplo disso aqui que eu guardei por muito tempo. Eu acho que eu estou falando isso agora. Porque a gente vai conversando aqui no podcast e a gente vai começando a abrir o coração, né? E tu vai falando algumas coisas que a gente vai... Então, tipo assim, eu me lembro que quando eu fui encontrado no estado do Piauí, na cidade de Teresina, o meu pai, nós ia pegar o ônibus. Pegamos um coletivo aí, logo que me acharam, a gente foi para uma cidade chamada Mutirão. Sim. Né? Não, um bairro chamado Mutirão, uma cidade chamada Água Branca, que é onde mora muita gente da minha família, da parte do meu pai. E eu me lembro como se fosse hoje. A gente ficou lá um período e depois a gente veio embora. Pegamos um coletivo, desse coletivo a gente veio para Teresinas. E lá em Teresina pegamos um ônibus direto para Paragominas. E eu me lembro que quando... Olha só. Rapaz, isso aqui é forte. Eu me lembro que... Como se fosse hoje. Perto, eu não sei se hoje ainda existe isso lá, porque tem muito tempo que eu não vou por ali. No estado, perto da rodoviária de Teresina, tem um restaurante bem grande. Sim. E eu passei perto desse restaurante agora com meu pai. Todo arrumadinho, bonitinho, cabelo feito. E o meu pai pegado na minha mão. Pra gente pegar o ônibus na rodoviária. A gente desceu lá na rodoviária para pegar o outro ônibus e a gente foi almoçar. Agora que eu tô me lembrando. A gente foi almoçar no restaurante, fica perto. E eu falei pro meu pai, eu não quero almoçar aí. E ele falou, por quê? Eu não quero. Porque naquele restaurante ali, era um restaurante que quando eu mendigando na rua, o cara negava comida para mim. E quantas vezes eu vi aquele camarada, não sei se era dono, alguma coisa ali. Ele, quantas vezes, ele jogava, uma vez, como fosse hoje, jogou comida dentro do latão. E eu fui lá com fome, cabelo grande, back power. Eita. Tinha dinheiro para cortar cabelo, poxa. Tem nem a fotinha, não? Não tenho. Se tivesse, tinha quem batesse essa foto lá nessa época. E eu me lembro como se fosse hoje. Esse cara me maltratava. Sim. Não minto aqui. Eu com fome comi um peixe podre. Esse cara me deu, lá no latão, virei o latão e peguei comida para mim comer. E agora eu estava indo com meu pai, todo bonitinho, depois de achado, ajeitadinho, cabelo bem feito, bem arrumadinho, sapato top. E entrei dentro daquele restaurante para comer. Eu não queria, mas meu pai me levou. E ele não sabia da história. Chegou lá e ele pediu comida lá. Como Deus é. Levantei, enquanto estava montando a comida, falei pro meu pai, quero ir no banheiro. E eu fui no banheiro dali. Cheguei no banheiro, o camarada me viu. E ele disse assim, o banheiro é pago. Meu pai não tinha visto. O banheiro é pago. Entrou, Madinha, sai daqui. Eu falei, negativo. O meu pai é aquele dali. Ó. Ele me achou. Sério mesmo? Tremendo. E eu disse assim, eu não vou sair, eu vou falar pro meu pai. Ele falou, não é teu pai, é meu pai. Voltei, falei isso pro meu pai. Ele foi lá e falou, você é o dono? Não, trabalha aqui. Como você está maltratando meu filho? Se for para pagar para ele aí, eu pago. Entrei lá. Fiz o que tinha que fazer, voltei, sentei na mesa e me lembrando, poxa, era nesse restaurante que eu comia a comida do lixo.
E agora aqui o meu pai me achou. Eu tô nesse achou. Rapaz, Deus. Parece até outra... uma história semelhante ao filho pródigo. Isso. Eu me lembro que ainda debaixo da ponte... Te lembra, Valério? Não sei se vocês se lembram aqui. Ei, eu não sou uma tão bíbliazinha velho assim, pequenininha. Tão velho. Te lembra daquelas bíblias... Não tenho tanta idade assim, não. Tô tão velho também. Te lembra daquelas bíblias pequenininhas? Bíblia pequenininha, Novo Testamento, isso. Isso eu lembro. Eu aprendi a ler com um tal de Seu Chico, que foi esse que... Mais ou menos o nome dele, que nós morávamos debaixo do viaduto. E ele me ensinava ali. E através da Bíblia. Que letra é essa? É tal. E essa daqui. Aí ele ia me ensinando. E ele, então significa essa. Aí ele ia do jeito dele. Sabe? Uhum. Com a Bíbliazinha daquela pequena. Sim. E agora eu dentro daquele restaurante, olhando e dizendo, meu Deus. Então, a minha fé em Cristo não foi só o momento que eu me converti. Sim. Ela já veio antes, né? Já veio antes. Entendeu? Já veio dificuldade, já veio. Eu veio fazendo acreditar que minha Deus vida, poderia abençoar, honrar. Tem uma promessa de portas, Deus. Né? Tem uma promessa de Deus aí para mim escrever um livro. Então é bênção da minha vida, é um exemplo. E vai escrever, vai lançar aqui no Papo Crente. Em nome de Jesus. Certo. Vamos para uma área mais espiritual, que é pastoral, ministerial. Como é que foi para se tornar pastor? Eita, meu Deus. Eu sonho em ser pastor. É isso? Já surgiu no coração a vontade de ser pastor? Ou foi Deus que foi abrindo mesmo as portas, você não sabia? Enfim, foi vontade ou não foi? Valéria, minha convenção, né? Quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador, foi um momento muito difícil para mim. Foi um momento crítico em que eu tinha perdido meu pai. Sim. E eu tenho um bom tempo já como crente, né? E a minha vida, logo que eu aceitei a Jesus, não foi difícil eu me enturmar no meio da igreja, no seio da igreja. Sim. Eu tinha muitas profecias que diziam que uma vez eu fui num culto e um senhor pregando olhou para mim e disse, assim diz o Senhor para ti, eu te chamei para a minha obra. Só que assim, logo que eu aceitei a Jesus, eu comecei a compreender a Bíblia, não sei como. Eu li a Bíblia como se eu tivesse lido a Bíblia toda. Uhum. É algo espiritual que eu não sei te dizer. Então, a questão do pastorado foi algo que eu nunca, assim, briguei para ter. Nunca. Não tinha desejo? Não. Se disser que o camarada que prega o evangelho, que leva, a Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, boa obra. Então, eu sempre desejei pregar o evangelho, mas tinha medo do microfone. Eu era mais de rua, entendeu? De evangelizar, como até hoje, né? Não é à toa, evangelista Carlos, né? Então, eu era mais de rua. Quantos amigos meus que a gente já vivemos de festa, de muita coisa, né? Que se entregaram a Jesus. Teu pai foi um. Eu né? também, lembra? Deu tudo do mesmo jeito. Então, assim, eu não lutei para isso, mas desejava. Nunca passei por cima de nada para me conquistar, sabe? Mas sempre quis servir a Cristo, pregando o evangelho. Isso. E isso veio automaticamente, sabe? Deus só foi somando. Justo. Né? Eu me lembro que no tempo do pastor Gutenberg, sim, ele dizia assim para mim, quando eu passava por ele, menino, esse menino aqui ainda vai ser um pastor. Ele passava por mim e brincava, né? E como se fosse hoje isso. Logo depois da morte do pastor Gutenberg, eu saí da Assembleia de Deus, fui congregar com o pastor Eliezer, Assembleia de Deus Missões. Sim. Passei um bom período lá, um período de, acho que 13 anos mais ou menos. 13, 14, mais ou menos anos, isso. Mais ou menos isso.
O pastor Eliezer até hoje é uma referência para mim. Um grande homem de Deus, grande amigo também. Respeitado, um homem de Deus, eu não tenho o que dizer dele. Sábio demais. Aprendi muita coisa com o pastor Eliezer. Sim. E até hoje aprendo, Já né? sentamos também, Muito conversamos. Muito. Além de ser, foi meu pastor, mas até hoje é um amigo. Sim. Uma pessoa, um exemplo de pessoa. Aprendi muita coisa. E eu me lembro como se fosse hoje. Que eu tive um sonho, que eu entrava num local, uma pessoa numa caminhonete ia me pegar, e eu entrava, depois daquela caminhonete, entrava numa casa, e naquela casa uma pessoa dizia assim para mim assim, eu dormia e acordava no outro dia, e as pessoas vinham me servir. E eu dizia, como me servir? Não, estou te servindo, você é o dono dessa casa. Não, eu não sou dono dessa casa, eu vim para cá, ontem à noite eu dormi aqui, negativo, vou para minha casa. Não, senhor. Essa casa é sua. E quando eu levantava, que eu ia para a área, tinha um jardim muito grande e eu via muitos obreiros trabalhando naquele jardim, sabe? Aí eu vi um monte de obreiro, ei, pastor, e eu falei, que negócio é esse? E aí eu fui e procurei, na época, o pastor, que era o pastor Eliezer, né? Falei isso para ele, ele olhou para mim e disse assim para mim, Deus te chamou para liderança, para liderar. E realmente foi. Eu me lembro que Deus me chamou para servir como liderança, na parte de liderança. A primeira vez foi como os jovens. Fui líder de jovens, na época ali na congregação Efraim, por um bom período. Me lembro que a minha esposa, que não era minha esposa ainda, eu era líder dela de jovem, né? E aprendi muita coisa ali. E foi dali que Deus veio me preparando, sabe? Aí depois casei. Aí fui dirigir congregações. Tem uma congregação que eu peguei debaixo de um pé de árvore. E saímos de lá, para honra e a glória do nome de Jesus, com ela construída. Então, assim, a gente... A questão pastoral não foi uma coisa que eu lutei para ter. Sim. Mas foi uma coisa que veio, assim... Como é que eu posso dizer assim? Veio devido aos trabalhos. Aí veio automaticamente, não precisou fazer alguma coisa para conquistar. Foi resultado. Foi resultado do trabalho. Resultado daquilo que você amou fazer e ama fazer. Agora, uma palavra bonita que você falou agora. Eu amo fazer o que eu faço. Que é o quê? Pregar a palavra. Pregar a palavra. Eu gosto de servir as pessoas com a palavra de Deus. Sim. Eu amo fazer o que eu faço. Mergulhar na palavra, saber muito mais. Uma pessoa me falou assim, você prega por dinheiro? Não. Eu sirvo a Deus pregando, sirvo as pessoas, né? Através do ministério, pregando, não por dinheiro. Eu sirvo porque amo fazer o que eu faço. Para mim, dinheiro é resultado do meu trabalho. Sim, é resultado do meu trabalho. Mesma coisa que o ministério pastoral. Justo, mas eu amo fazer o que eu faço, que é pastorear. Para mim, se eu perder isso, o Carlos morreu. É verdade. Tô te falando. Eu também sou prova disso, que servir é muito bom. É muito bom. Você fazer um trabalho de qualidade na obra é maravilhoso. Tem também seus trabalhos, a dificuldade para chegar lá, mas quando você vê que você fez um excelente trabalho, o coração grato por ter o sentimento de gratidão, de ter feito, de ter missão cumprida, isso é gratificante. E fazer para Deus é melhor ainda, porque o nosso melhor, ele tem que ser para Deus. Valério. Quando vier, por isso que diz a palavra, né? O que vier às tuas mãos, faz conforme as tuas forças. Justo. Ou seja, dá o teu melhor. Se você pegou, dá o seu melhor. Valério, pastorear, eu costumo dizer uma frase: é amar sem ser amado. Sim. É cuidar sem ser cuidado. É visitar sem ser visitado. Pastorear, a visita vem de Deus. O cuidado vem de Deus e o amor vem de Deus. A recompensa do pastor nunca é daqui. É só de Deus. Ela vem de lá, ela vem de Deus. É tanto que é mais cobrado. Justo. A quem mais é dado, mais é cobrado. E quantas vezes eu, como ser humano, poxa, o pastor é um ser humano também, sim, poxa. Sim.
Às vezes, por isso que Também eu sempre... erra, também chora. Também lamenta, passa por dificuldade. O pastor é um ser humano. E é muito bom, você, pastor, que está nos assistindo, passe para as pessoas aquilo que você é. Porque, às vezes, a gente quer passar para o povo, foi aquilo que nós falamos. De durão, que tu nunca pode errar, que tu é o super-homem. Não. É a forma errada. O pastor, ele erra. O pastor, ele falha. O pastor tem suas dificuldades. Necessita de orações. Cobertura. Essa que precisa cobertura mesmo. Espiritual. Né? Eu tiro pelo nosso pastor presidente agora, o pastor Adilson Correia. Né? Precisa cobertura espiritual. Sim, e inclusive, acredito que é bom enfatizar isso, porque eu tenho isso comigo, pastor. Eu vou tirar exemplo do meu pastor Edilson. É uma pessoa que eu amo de coração, de graça. É uma pessoa que eu aprendo muito. Quando eu entro no gabinete, a gente passa um bom tempo conversando, trocando uma ideia, ele me dando conselho. E eu me sinto muito à vontade de conversar com ele, trocar uma ideia, sabe? E é uma pessoa que eu tenho orado muito, muito, muito por ele. O Senhor tem me cobrado isso. Eu brinquei com ele uma vez que as pessoas entram e não querem sair de lá. Só pra você ver quão uma pessoa. E é fila para conversar com o homem, né? É fila. É fila demais. Gente. Ele é um excelente pastor, excelente pai, excelente. Eu não sei o que ele. Algo de ruim que ele faça, mas. Ver também que durante esse homem. Pastor Adilson Correia também é uma pessoa. Chora, erra. Sim. Não é perfeito. Ninguém é. Então, olhando tem família. Tem família. Então, muitas vezes o pastor, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Uma pessoa foi na minha casa e me tratou super bem. Lá em casa, almoçou, jantou com a gente. Meia hora depois, alguém ligou. Fulano de tal que foi na sua casa estava falando mal do senhor. Aqui, na casa de fulano de tal. Aí depois encontrei com essa pessoa na rua, eu abracei. Minha filha, eu estou por aqui, você precisando e tal. Então, o pastor é esse, cara. É amar sem ser amado. O amor, ele vem de Deus, sabe? Agora, o pastor é um ser humano, ele tem sentimento. Sim. Né? Ele tem um sentimento, ele chora. Poxa, às vezes alguém chega e pá, uma palavra. Só porque o cara é pastor, acha que alguém pensa que ele tem que ser perfeito, que ele não pode errar. O pastor também, muitas vezes, ele vai voltar atrás. Sim. Não, rapaz, eu quero pedir perdão. Às vezes é o que mais faz. Né? Então, são esses momentos assim que muitas vezes eu imagino. Tem pastor que tem depressão. Sim. Tem muitos que... Nós vimos relato ano passado de quantos pastores que se mataram. E acredito que né? Por isso que é algo importante que você falou também, é bom a gente lembrar que nós, como crentes, também passamos por algum momento de crise de ansiedade. Justo. Em algum momento de depressão, não é aquela... Alguns passam ao extremo. Alguns leves, mas não deixa de ser. A depressão, a crise de ansiedade, e é algo que todos nós estamos sujeitos a passar. Não é porque nós estamos ali orando, lendo a Bíblia, que estamos isentos de pecado ou isentos de qualquer outro tipo de doença. Não é verdade? Então, eu acredito que enfatizar isso para nossos telespectadores, acho que falei certo, e... É bom enfatizar isso, que todos nós somos seres humanos, não somos super-heróis. Verdade, pastor? A melhor coisa que tem é o pastor, quando ele está ensinando, quando ele está aconselhando. Eu já aconselhei pessoas passando por um momento difícil. Eu vou contar uma história aqui. Profetizar a cura, precisando da cura. Posso contar uma história aqui rápido? Pode. Tem uma palavra que eu não gosto. É quando alguém diz assim... Tu é mentiroso. Cara, tu é doido. Essa palavra é terrível. Eu não gosto dessa palavra. Porque eu tento fazer de tudo
para não mentir. Aí quando tu vê alguém, assim, tu é mentiroso. Aí uma vez eu cheguei em casa, recém-casado, né, também, e eu pastoreava uma igreja nessa época. Há muito tempo. E cheguei em casa, conversando com a esposa e tal, ela pegou e falou uma palavra para mim. Olha, Paulo, tô falando isso aqui, ela vai me assistir aí. Ela falou uma palavra para mim. Não vai apanhar em casa, não. Pô, não vai apanhar, vai não. Aí ela falou para mim assim, tu é mentiroso. Eu falei, sou não. Você é assim. Eu falei, não sou. Aí ficou aquele embate. Aí eu me lembro que eu tinha uma motinha, uma Nel, moto Nel, né? Aí já estava mais ou menos, eram umas 9h30, por aí, da noite, quase 10 horas. Eu disse, rapaz, eu vou me embora. Hoje eu vou dar uma passeada. Falei para ela. Tu vai para onde? Eu vou ali. Aí montei na moto, pastor já dirigindo a igreja. E aí eu montei na moto, saí. Eu falei, eu vou dormir lá para casa de uma tia minha. Porque eu não aguento ouvir o que essa mulher falou para mim. Chamou de mentiroso. Aí eu saí. Lá onde eu morava era uma avenida muito grande. E lá no finalzinho tinha uma padaria. E você fazia o retorno para poder ir para outra avenida para poder seguir viagem. E aí eu cheguei na avenida, lá, quando eu cheguei na esquina para dobrar para outro canto, ia passando um rapaz, um senhor de bicicleta. Aí ele disse assim, pastor Carlos, eu quero falar com o senhor. Pare aí. Aí eu fui descer da moto, eu tava chorando na hora. Aí desci da moto, aí tirei o capacete. Aí virei de costas pra ele, né? Limpei aqui as lágrimas e tal. Aí virei, diga lá, meu filho, o que é que você deseja? Aí ele disse assim, ô pastor, eu tô passando uma fase difícil no meu casamento. Falei, então me diga o que é. Aí eu fui e sentei na calçada com ele. Sim. Olha só, ele estava numa bicicleta indo para um destino. Aí eu estava indo na moto para outro destino. Sim. Aí eu digo, mas diga lá, sente aí. Ele sentou e disse, ô pastor, passando uma fase difícil no meu casamento. Tem uma palavra que eu não gosto. Ele falou para mim. Qual, irmão? Uma pessoa me chamar de covarde. Rapaz, eu falei, uma pessoa lhe chamar de covarde? Eu não gosto que ninguém me chame de covarde. Aí eu disse, mas o que aconteceu? Rapaz, eu estava agora lá, briguei com a minha esposa, ela me chamou de covarde. Eu vou já dormir lá na casa da minha mãe. Aí o que é que o senhor me diz? Era a mesma coisa que eu estava passando. Eu olhei para ele, irmão, volte para sua casa, moço. Volte para sua casa. Aquele lugarzinho lá que era para o senhor dormir, vai estar lá vazio. Vago. Vá para sua Vago casa. para outro, né? Fique não do lado lá não pra você ver. Fique do lado da sua esposa. Deus vai lhe dar vitória, mano. Chega em casa, ela vai lhe perdoar. Ou ela vai conversar com o senhor e pedir perdão pelo que ela falou. Vá para sua casa. Aí fiz uma oração por ele. Mas eu tava fazendo tudo aquilo, mas era para mim, rapaz. Tava vivendo a minha vida. Aí quando ele saiu, obrigado, pastor, me abraçou, voltou e foi para casa dele. Eu olhei para ele assim, rapaz, quer saber? Eu vou para casa, meu. Botei o capacete e voltei para casa. Cheguei em casa, minha esposa, tu tava para onde? Eu fui ali. Orar pelo irmão. Aí ela disse assim para mim, ela tava me assistindo, ela disse assim, ô meu filho, me perdoa pelo que eu te falei. Quer dizer, tudo aquilo que eu falei, que eu tava vivendo, tinha acontecido com ele. Deus provou também na mesma moeda. Então, o pastor é um ser humano. Agora, com todas essas histórias aí, que são muitas, né? A gente já conheceu pastor ou evangelista é melhor? Pastor. Evangelista. Pastor, evangelista. Evangelista. Eu estou acostumado, né? A evangelista é até melhor para mim. Evangelista Carlos. Já fizesse eu chorar aqui. Pai, filho. Só não é Espírito Santo. Mas pai, filho, irmão, ser humano, né? Como qualquer outra pessoa, a gente já conheceu todo um leque resumidamente. Agora, vou triscar no assunto aqui
a respeito de política. Meu Deus. Política. Primeira coisa. É certo ou é errado o crente se meter na política? Diga pra nós. A minha opinião foi que eu coloquei esses dias na minha rede social. Quando Deus nos chama para servir, ele não limita o espaço. Ele não limita as funções. Eu posso servir na política. Servir quem? O meu povo. Eu me lembro de José, quando Deus escolheu ele. Ele passou todo aquele processo. E ele foi escolhido por Deus para estar ali. Alguém pode dizer assim, mas foi Deus que escolheu ele. Mas quem foi que separou ele? Quem foi que Deus usou para separar ele? Foi o faraó. Quem foi que lembrou daquele homem quando ele estava na prisão? Foi o copeiro. Então, tudo tinha aí o agir de Deus usando o homem. O chamado. Então, é o chamado. Deus viu o colapso que estava a política em Israel. Quando Saul estava tomando de conta. Deus usa um homem chamado Samuel, que vai até a casa de Jessé e escolhe um homem para reinar. Mas só que ele não reinou naquele dia. Passou muito tempo. Teve todo um processo para ele cair na graça do povo, para ele chegar até o trono. Então, eu concordo. E eu ainda vou dizer ainda mais. Tem uma frase, eu não me lembro qual é o escritor, que ele diz assim, o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, é a hora, eu não vou dizer da igreja, mas é a hora dos tementes a Deus. Se posicionar. Dos servos de Deus se posicionarem na área da política. Muito tempo, as pessoas acharam que a política era coisa do diabo. E aí, sabe o que nós fizemos? Entregamos o nosso país para pessoas desonestas, pessoas que não temem a Deus e que querem destruir a família. Faz o que quiser. Querem isso. Eu vou pegar uma palavra do pastor, saudoso pastor Gilberto. Antônio Gilberto. Ele sempre dizia uma palavra muito interessante. Disse, se não falarmos de política hoje, não poderemos falar de Jesus amanhã. Então, é importante que a igreja, que o crente se envolva. E a política não é suja, viu? A palavra política significa a arte de governar. Mas são as pessoas que nós colocamos lá, quando a gente vende o nosso voto, que são sujas. Não é a política que é suja. Mas são as pessoas sujas que nós colocamos lá dentro. Através do nosso voto. É tanto que José teve um excelente justo governo. Então, é muito importante que o cristão se envolva na política. E você falando bem aí, a respeito da passagem bíblica, que naquela época que José foi chamado, né, para ser governador, estava em um colapso. O povo, né, de Israel estava do Egito, estava em colapso. A gente já pode trazer isso para os nossos dias, que hoje a política, convenhamos que ela está em colapso. Tá, ela tá. E que ela precisa de José da vida para se levantar e se posicionar, igual você falou agora, não é verdade? A política, ela está em colapso, não é por causa dos políticos. Ela está em colapso por causa das pessoas que colocam os políticos errados lá. Como a gente muda a política? Que está precisando. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. O justo. Então, é muito importante, hoje a gente está vendo pessoas lutando contra a família. Está entendendo? Eu entendo que quando você governa para todos. Sim. Você não governa só para uma classe. Sim. Né? É necessário até entender isso. Justo. Até para quem é evangélico, para quem é crente. Sim. Entender que quando a pessoa, independente do seu credo religioso, sim, quando ele entra, ele não entra só para defender uma bandeira. Ele entra para defender um povo. Aliás, melhor dizendo, não é para fazer militância, né? Chegar e fazer militância. Isso, não. Ele entra para defender um povo. Porém, esse político que entrou, ele tem princípio. Sim, valores e princípios. Que não pode ser quebrado.
Inegociáveis. Não pode. Então, eu imagino que o caos que está hoje na política, Valério, quando a gente sabe que, por exemplo, às vezes tem um rio bom na cidade. Por exemplo, tem um rio bom na cidade. O rio é bom para tomar banho, é bom para a gente se encontrar entre os amigos, bater um papo, tomar um sorvete. Mas eu nego não ir para lá. Não quero ir porque e tal. Aí, só que quando eu não vou e não organizo o local, o que acontece? Outras pessoas vão lá, fazem o seu banquinho, ajeita o rio. Daqui a pouco está tendo briga, porrada, morte. E alguém diz, foi naquele rio que nós deixamos de ir lá. Por que você deixou? Então, eu imagino que hoje os bons se negaram. E eu vou tirar um texto bíblico que diz, porque o pecado não é só matar, não é só isso não. O pecado, a Bíblia diz que quando você deixa de fazer o bem, não faz, né? Você comete pecado. Quando você sabe fazer o bem e você não faz, você comete pecado. Então, se eu sei... Negligenciando aquilo que Deus te deu como direito. Se a política está do jeito que está e eu sei que eu posso mudar ela em favor do meu povo, da minha cidade, do meu país, se eu sei que eu posso ir lá, então eu vou entrar. Então eu vou cuidar. Com princípios e valores. Princípios e valores. Foi o que eu falei. Entrando pela porta e saindo pela outra. Que não são negociáveis. Não é. Princípios e valores não se negocia. Sim. Se segue. E hoje, aproveitando já pela política, eu queria saber a respeito como o senhor vê a política hoje no nosso meio evangélico e no meio secular. Se existe alguma diferença ou se algo deixou a desejar ou algo está deixando a desejar ou algo precisa melhorar. No meio evangélico e no meio secular, que é dois extremos aí, né? Eu me lembro, Valério, e até respondendo uma pergunta que tu me respondeu até antes, eu me lembro de uma palavra que... Acho que isso foi na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler matou mais de 2 milhões de judeus e ele perseguia os judeus de uma forma tremenda. Naquela época a igreja ainda não tinha essa expansão que hoje tem, né? Mas a igreja nunca deixou de ser igreja. Sim. E na Alemanha tinha poucas igrejas na época. E Hitler, até então, a igreja ficou de braço cruzado quando via as coisas acontecendo com o povo judeu. Quando Hitler se levanta, começa agora a mudar alguns textos da Bíblia e fazer uma Bíblia para si próprio, o povo evangélico se levanta, que na época eram os protestantes, o povo crente, se levantam para entrar na política e se envolver. E aí Hitler disse um texto que até hoje os cristãos usam dentro da igreja. Crente não pode entrar na política. Você está me vendo? É uma palavra de Hitler. Não de Deus. Por quê? Não é de Deus. Porque o mal, ele sabe, se o cristão entrar na política, o negócio começa a mudar. O que que pode hoje frear as atitudes do diabo? O crente. O crente. Então, se o crente estiver na política, muitas coisas muda. Não passa. Porque tem princípios. Agora, vamos lá. Você falou uma coisa interessante. Como eu vejo hoje a política dentro da igreja e fora? Eu não vou dizer que é 100%. Sim. Eu acho que quando o cristão, na igreja, ele tem... A igreja evoluiu muito durante esse período. Sim. Né? A igreja... Te lembra do tempo que o crente não podia nem... Não era do teu tempo. O crente não podia nem assistir uma televisão, que era pecado. Sim. Né? Então, a igreja evoluiu.
Não é que a Bíblia mudou, a Bíblia é a mesma. Mas a igreja evoluiu. O povo evoluiu. E sabe que as coisas agora mudaram. Então é muito bom a igreja pegar isso, sabe? E eu vejo hoje, há uma, como é que eu posso dizer assim? Há uma rejeição ainda dentro da igreja. Sim. Quando se fala de política. Ainda tem. Sabe qual é o ódio do diabo hoje? O ódio do diabo. O diabo tem os seus. Ele usa os seus. Então, o ódio do diabo hoje é porque os pastores, as pessoas em si, elas acordaram por meio político. E os pastores começaram a ensinar o que é política para os irmãos. E o diabo se acordou. Não, vai cuidar da tua igreja, vai cuidar dos irmãos, deixa a política de mão. Porque eles querem... A gente vê muito, principalmente em posts, comentários de pessoas, vão cuidar de pregar a palavra. Justo, às vezes não é nem o irmão que vai nem na igreja, mas ele quer que... Aí você vê muito bem o irmão dizer, eu não vivo de política. Eu vejo muita gente falando isso. Vive sim. Todos nós vivemos. A carne que tu compra é política. Nós vimos isso na pandemia. Sim. O postinho é política. A água que tu bebe é política. Até a roupa que tu veste é política. Tudo é política. Está envolvida a política. É tanto que, se alguém chegar e falar bem assim, eu não vivo de política, mas se ele for em um postinho e ele não ser atendido a alguma negligência, ele vai falar, esse postinho aí tá largado, esses políticos não fazem... Porque sempre tá aí. Boa. Ele já se contradiz aí. Se ele não liga pra política, então ele não tem que cobrar do político. Se no bairro dele muita gente rouba, ele vai dizer, cadê a polícia aqui? Cadê a polícia? Cadê o prefeito que não bota a polícia aqui? Exatamente. Porque ele envolve a política. Esse prefeito aí não presta. Né? Faltou energia. Né? Se falta energia. Cadê o prefeito da cidade? Exato. Cadê o governador? Iluminação. Tudo é política. As pessoas é que tentam fazer rodinhas e é a hora da igreja acordar. Entendeu? É a hora da igreja acordar. Por meio de fora, eu vejo muita corrupção. Muita coisa ruim. Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. E se a igreja não acordar, claro que a gente não vai ficar aqui. Vive na É uma coisa puxa a outra. Vive na mesmice e quem precisa mudar é a igreja. Enviando os seus. A igreja, ela tem, como eu te falei ainda agora, a igreja, ela tá acordando. Ela tá acordando, ela tá vendo muita coisa. Os pastores acordaram. As redes sociais estão sendo palco, né, para mostrar tudo com que não presta dentro da política, que coisa que não vimos antes. Ou melhor dizendo, não tentamos nos informar, não tentamos ver o que estava acontecendo. E é sempre bom dizer que o cristão, ele acorda para esse lado, mas ele precisa também aprender sobre os partidos. Manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio, sabe? E manter também e ver a questão dos partidos. Né? Porque, às vezes, um partido maligno aqui, ele não é só ele. Ele tem os deles. Que faz aquele partido ser um partido forte. Exatamente. Né? Aí muitas vezes, né? Compra de voto, compra de apoio. Às vezes o cristão ele entra ali naquele partido. Não, quando eu me eleger, eu vou sair daqui e vou para ali. Não é assim, né? Não é dessa forma. Então, o cristão ele precisa acordar para a área política. O cristão precisa ver que nós precisamos colocar os nossos. Quando eu digo os nossos, eu estou falando do povo da fé. Sim. O povo cristão, o povo de Deus. Há dois extremos. A Entendeu? pessoa que não é crente, a pessoa que é crente tem que ter. Se é uma democracia e liberdade, todos têm que fazer parte. E uma coisa interessante, Valéria, a gente não pode negociar princípios. Nem princípios nem valores. Por muitas coisas também a gente vê alguns escândalos, alguém negociando princípios, sabe? Isso é muito feio, muito feio. E eu acho que isso, muitas vezes, tem tirado a esperança da igreja. Sim, o que eu ia falar agora é que a igreja não pode esquecer que, além de cidadão do céu, ele também deve exercer a sua cidadania aqui. Aqui na terra. Entendeu? Esquece disso. Isso. Jesus está voltando, né? Justo. Mas enquanto Jesus não volta, tem coisa para fazer. Não, para quem entrar na também. política, Jesus está voltando. Aí eu pergunto, você vai deixar de estudar porque Jesus está voltando? Você vai deixar de trabalhar porque Jesus está voltando?
Não. Você tem de exercer, saber que você é cidadão do céu, mas você também tem suas obrigações aqui como cidadão terreno. Agora, emendando também na política, sabemos que o senhor é um candidato a vereador daqui de Paragominas. Meu Deus. Surgiu esse desafio aí para você fazer parte do comitê eleitoral, na verdade, melhor dizendo, da política, fazer parte da política também. Você já foi pai, filho, já foi pastor, alguém da rua, hoje é alguém de casa, hoje tem uma família, tem vários atributos. E quando se torna um candidato, significa que você quer defender algo, quer mudar algo. E hoje, como candidato, né, a vereador, quais os objetivos para uma política melhor? Ou melhor dizendo, quais são os seus objetivos na política? Deixando bem claro também que a gente está no meio, né, eleitoral, o senhor como um pastor evangélico, e entrando na política de cabeça mesmo, no meio da política hoje, como ela está. Quais são os seus objetivos nessa candidatura? Valério, eu estava numa reunião num bairro aqui da nossa cidade. E uma pessoa se levantou e perguntou para mim o que foi que aconteceu, que me motivou a entrar no meio político. Bom, o que me motivou a entrar no meio político foi uma situação que aconteceu na família, com um irmão meu, né? E sabe que a droga é uma droga. Sim. Aí teve um período que ele entrou para um centro de recuperação para dependente químico. Nesse centro de recuperação para dependente químico, ele se reabilitou, mesmo sendo de uma determinada igreja. Sim. Né, esse centro, e eu vi lá também as certas dificuldades que o centro enfrenta, como energia, alimentação, um monte de coisa. E eu fui me envolvendo ali, visitando, conhecendo assim as dificuldades, as demandas que aquele povo passava, os problemas de lá de dentro interno. E o meu irmão se recuperou e foi trabalhar nesse centro de recuperação, que é aqui na cidade. Sim. Hoje, existem vários centros, né? Se eu não me engano, fechou alguns, e acho que só esse está funcionando aqui. E eu percebi que no período político era muito usado essa questão centro de recuperação para dependente químico. Hoje, nós temos na nossa cidade, nós não temos um combate contra a droga. Sim. Não temos. Hoje nós temos combate na droga. De fato. O camarada, ele usa a droga e ele fica viciado, vai pra rua, aí tem como reabilitar ele. E é um trabalho da igreja. Sim. Não é um trabalho em si do município. Sim. Né? E eu vi que com essas dificuldades que acontecem, lá dentro do centro, além de ajudar nessa área de alimentação, logística de dentro daquele centro, eu vi também as dificuldades, mas eu vi que é um povo, os meninos que ali se internam, eles trabalham ali, eles fazem vassoura, eles fazem vaso, sabe? Eles trabalham, eles plantam. Algo que motive ele a sair e continuar. Isso, eles cultivam, sabe? Só que eu vi que algumas coisas necessárias não foram para dentro desse centro. E que a gente foi... Assim, o meu irmão vai atrás e não consegue, como um curso de computação, tá entendendo? Como um psicólogo para acompanhar, porque a droga não é só a questão espiritual. Claro que a pessoa está usando ali, o diabo vai usar ali a pessoa e tal.
para a pessoa ficar mais viciado. Mas essa questão é também psicológico. E precisa de um psicólogo ali. E vejo também uma forma deles, ao mesmo tempo que estarem trabalhando dentro desse centro, ou se recuperando, eles também trabalharem lá. Porque a maioria deles que estão ali são pais de família. Eles têm filhos, têm esposa lá fora. Então, vi uma forma de encontrar parcerias. Falei, poxa, por que não encontrar parcerias para esse centro, com comerciantes, para vender o que eles produzem lá dentro, tirar uma porcentagem para esse comerciante, uma porcentagem para o sustento do centro, e também uma porcentagem para esse rapaz que está trabalhando lá, Sim. que não vai Uma pegar motivação que não vai pegar esse dinheiro, mas que ele vai manter esse dinheiro, vai para o bolso da família dele. Sim. Que ao mesmo tempo que ele está se recuperando, mas ele está trabalhando lá também. Então, esse rapaz, ele lá vai... dentro ele já cria uma oportunidade. Justo, e ele vai sair dali com uma profissão futuramente. Ele não pode ir no colégio, porque lá não pode sair. Então, ele não pode ir no colégio. Mas o colégio vai até ele. Tu tá entendendo? Então, eu me lembro que um amigo meu falou para mim, por que tu não entra na política? Sim. E me deu vontade, já falando aqui, como é período eleitoral, eu vou falar. Pode falar. Eu me lembro que também me deu vontade aqui para tu internar uma pessoa em Paragominas. Um centro de recuperação, que é a Casa Ruth. É um centro de recuperação para dependente químico feminino. Paragominas não tem. Você anda aqui dentro da cidade, você vê. Quando a gente fala de dependência química, a gente não está falando só da droga. Está falando da bebida também. Sim. A pessoa está viciada da bebida, no álcool. Ele vai ter muita pessoa que está lá. Um centro de recuperação para viciados. Justo. Né? Lá não é uma clínica que tu pega a pessoa, aplica uma injeção e tu leva forçado. Não. Sim. Lá é para quem quer mudar. É. Então eu vi a necessidade também, em Paragominas, ter também um centro de recuperação para dependente químico feminino. E a minha causa hoje, na minha cidade, justamente é essa. É trazer para dentro de Paragominas, defender essa causa. Defender, explicar nas escolas, ir para dentro das escolas, também para fora, nas igrejas, fora. Uma forma educativa de dizer para as pessoas que a droga mata. Você não vai só recuperar, mas tu também vai combater. Ensinando as pessoas. Porque muitas pessoas pensam que combater a droga só é na bala. Uhum. Não, botar tantos policiais ali. E não é só isso. A educação é uma coisa importante na vida do ser humano. Então, claro que eu tenho outros projetos, mas o que me fez hoje entrar no meio político foi essa causa. O amor ao próximo. Te lembra em Paragominas, na época que tinha uma placa que dizia assim, eu não dei esmola, mas dei atenção? Sim. Tem muita gente que quer atenção, cara. Cara, emendando já essa política, o que motivou você ficar aí, eu vou dar 3 temas que são básicos da sociedade, que corre solto no meio político. Saúde, educação e segurança. Quais são os objetivos assim para esses 3 pontos? Importante isso daí. O vereador, o trabalho do vereador, além de fiscalizar as obras públicas do prefeito, ele também é ouvir a população. Sim. O que a gente tem ouvido muitas vezes na caminhada da gente, conversando com as pessoas, eu não acredito mais na política. Eu não acredito. Não acredito. Então, verdade, mais escuta. Então a gente veio como uma forma de mudança. Tentar resgatar a esperança no coração das pessoas de que o que é fazer política. E o vereador, ele ouve a população. Eu imagino que o vereador, como pregador, se ele não lê a Bíblia, ele não vai ter projeto, ele não vai ter mensagem. Então, boa. Se o vereador ele não ouvir o povo, ele não vai ter projeto para a cidade que ele mora. Então, o que move hoje uma cidade? Educação,
segurança, E saúde. saúde e emprego. Inclusive, eu esqueci esse Né? aí também. O emprego, a geração de emprego. Porque o que a prefeitura, como é que eu posso falar? A Câmara Municipal de Paragominas, eles dão emprego? Não. São para algumas pessoas. O que eles falam? Eles geram emprego. Como que eles geram? Eles trazem empresa para dentro da cidade. Sim. Você pode ter uma cidade bem asfaltada, uma cidade bonita, linda, maravilhosa. Mas se não tiver a geração de emprego, o povo daqui vai... Eu me lembro que tinha muita dinheiro gente... girar dentro da cidade. Precisa vir empresas para cá. Precisa abrir espaços para que até multinacionais possam chegar aqui dentro de Paragominas. Inclusive, eu também, como Né? eleitor, a respeito disso, de oportunidade de emprego, principalmente para os que moram aqui. Os que moram. Eu vejo muitos saindo daqui para ir... Nós temos um projeto, junto com um parceiro que está até aqui no estúdio. Nós temos um projeto muito lindo, que é um projeto que traz para cada bairro cursos de graça para quem está desempregado. Porque as empresas que chegam... As empresas hoje, elas não querem pessoas... Elas não querem preparar as pessoas. São poucas. Sim, já que querem. Eles pegam uma pessoa que não é profissional para depois preparar para o mercado de trabalho. Muito difícil. Elas precisam já com urgência, né? Então, uma empresa que se instala agora, ela precisa de um profissional. Alguém já tem experiência, que já tem um curso. Então, esse é um projeto que eu tenho, de levar para cada bairro cursos de capacitação para quem está desempregado, de graça. Para que quando as empresas chegarem na cidade, aquela pessoa esteja preparada para o mercado de trabalho. Entendeu? Então, eu não vou falar muito aqui porque vai sair uma cartilha, né? Mas é muito importante a gente pensar na questão da geração de emprego. A geração de emprego é o que move uma cidade, um estado e um país. Inclusive, uma coisa vai levando a outra. Se gerar dinheiro dentro da cidade, melhora a saúde, melhora a educação, melhora tudo. Se girar o dinheiro dentro da cidade, trazendo empresas, mercado de trabalho e oportunidade, gira dentro da cidade. É verdade? Olha, quando você gera emprego, até pessoas que moram em outra cidade vêm embora para cá. A população aumenta. A cidade cresce. A cidade cresce. Há uma obrigação maior do prefeito de trabalhar. Sim. E dos vereadores também de fazerem. Não só cobrar. O vereador... Essa questão, eu costumo dizer... Eu estava até falando num grupo de WhatsApp, que eu não sou muito de falar assim, mas falando no grupo de WhatsApp. O vereador, ele tem que perder essa sina de só gravar vídeo para atacar. Sim. Porque se ele foi colocado no cargo, poxa... Ele foi colocado lá, mas ele foi colocado para ter ideias, projetos. Trabalhar. Passa 4 anos, o vereador só tem vídeo batendo. Mas não tem um projeto. Tá aqui, eu estou falando com você que está me vendo aqui agora. O teu vereador só tem vídeo batendo nos outros. Ele tem um projeto, me mostra o projeto dele. Tá entendendo? Sim. Então, muitas vezes, não estou defendendo prefeito nenhum aqui, mas é uma realidade. Sim. Muitas vezes o vereador... o meu vereador é considerado, mas só tem vídeo batendo. Vai olhar, não tem história. Eu votei num cara só para gravar vídeo para bater nos outros. Eu votei em alguém para ver a necessidade do povo, fazer projeto para a minha cidade. Sim. Entendeu? Uma andorinha só não faz verão. Não adianta cobrar do prefeito se ele não trabalha também. Então, é muito importante pensar nisso. O vereador, ele tem que pensar em tudo. Em coletivo. Eu sempre digo nas minhas reuniões que eu não quero ser vereador de bairro. O meu bairro hoje é Paragominas. Paragominas. Evangelista Carlos, você é o vereador da onde? Do bairro da Promissão, da Promissão 1, Promissão 2? Só beneficiário? Não. Eu sou o vereador, o meu bairro se chama Paragominas. Paragominas. Eu não sou presidente de bairro. Paragominas, não foi do bairro? Eu sou vereador da minha cidade. Fazer que nem tu não é eleito mais nem síndico do bairro. E no caso, é vereador da cidade. Justo. Então, assim, hoje o vereador, ele precisa, como eu falei ainda agora, se ele não vê
O pregador, se ele não lê a Bíblia, ele não tem mensagem. O pregador, quando tu vê o vereador que não tem projeto, é porque ele não fala com o povo, é vereador de gabinete. Tá entendendo? Então, a gente precisa... E vamos, convenhamos, só para ganhar. Justo. E a gente precisa resgatar o tempo que o vereador andava com o povo, mesmo eleito. Ele andava com o povo, ele falava com o povo, ele no meio da rua, ele sorria pro povo, ele estava ali. Porque muitas vezes a pessoa não quer dinheiro. O que ele quer é um abraço. Sim, que apareça, que chegue, ele quer falar alguma coisa pro vereador dele. Tá entendendo? Então, a gente precisa resgatar isso. E devido a algumas atitudes de alguns, desacreditou no coração do povo, desanimado. Então, a questão da saúde. Cara, a saúde, ela tá um caos quase no país todo. Né? Se você sair daqui para ir para só Deus na causa. Agora, tem como nossa cidade ser referência de saúde? Tem. Tem. Pensando mais no ser humano. Não é só você contratar o médico e colocar para trabalhar. Mas você tem de capacitar o local também para que aquele médico possa desenvolver o seu trabalho com dignidade. Valorizando também o seu trabalho. Justo. Como é que eu vou dar um caminhão? Ouça bem para mim, você que está me vendo aí. Como é que eu vou dar um caminhão para alguém dirigir sem o volante? Tu tá entendendo? Ele perde o controle. Então é importante. Nós pensávamos aqui, se for falar sobre isso, é muita coisa. Sim. Então, é importante o ser humano ver questão de segurança, parceria. Hoje eu defendo, se fosse para me defender hoje em Paragominas, eu defenderia uma guarda municipal, para não acochar tanta polícia. Olha, tá entendendo? Bom, né? Geraria também emprego. Eu defenderia em Paragominas hoje uma guarda municipal. Se alguém viesse perguntar para mim, eu defenderia. Defenderia não, eu defendo. Entendeu? Então, isso é educação. Realmente, a pessoa que se candidata, a pessoa que quer entrar no meio político, ela já tem que ter o objetivo de ajudar a população. Justo. É esse o único objetivo. Eu costumo dizer, como eu falei ainda agora, quando ele entra, independente do credo religioso dele, da onde ele congrega, da onde ele vai governar para todos. Ele vai ter princípio, valores, mas ele vai governar para todos. E isso é interessante. O candidato, quando ele entrar, já lá eleito, ele pensar nisso. Independente de quem chegue no seu gabinete para atender, você tem que estar preparado para receber e tratar bem. Porque é ele que paga o teu salário. É, certinho. Aí se for pensar ao contrário. Pessoal, essa foi a participação do nosso querido evangelista Carlos. Foi pai, pastor e agora ele é candidato a vereador de Paragominas. Aqui vão surgir também outros também que grandes amigos nossos também, com o mesmo intuito de melhorar a nossa cidade. E, evangelista Carlos, você pode dar a sua palavra final, olhando para aquela câmera ali, pedindo apoio, pedindo voto e dando uma palavra para a nossa cidade também, como pastor, como pai. Não, e pode... O tempo é seu. Eu quero terminar com uma mensagem para você que está me assistindo agora. Um pequeno testemunho para me chegar naquilo que eu quero falar. Uma certa vez, quando eu vinha descendo aqui, o bairro do JK, numa moto bis que eu tinha, é até uma brincadeira do que eu vou falar aqui, mas pequeno testemunho. Eu vinha descendo de moto, de lá para cá vinha um passarinho, ele bateu na moto e caiu. Eu prontamente parei, peguei aquele passarinho e botei no bagageiro da moto e voltei para casa. Cheguei lá, dei para os meninos cuidarem. A asinha dele tinha dado um defeitinho e a gente botou um remédio, botou ele no local e estava dando a comida necessária para ele. Muitos dias depois se passaram. E de manhã, bem cedo, meus filhos acordaram chorando. E eu perguntei, por que vocês estão chorando? Ele disse assim, eles disseram assim para mim, pai, porque o passarinho morreu. E eu cheguei ali, peguei o passarinho. Eu disse, poxa, por que ele morreu? Por que eu estava cuidando dele?
Cuidei da ferida dele. Eu estava dando comida para ele. Então, por que ele morreu? O Espírito Santo falou comigo. Ele morreu porque ele deixou de voar. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me vendo agora, nunca deixe de fazer aquilo que Deus colocou em teu coração. Voe. O que Deus mandar você fazer, faça. Para mim chegar até aqui, mérito meu não foi. Mas a aprovação de Deus, eu tenho certeza. Por isso, lembre de mim quando você chegar lá. Porque tudo que eu quero é servir a minha cidade, a minha população, o meu povo. Um abraço, que Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, Valério. Deus continue te abençoando. Eu quero agradecer esse lugar aqui. Foram palcos de muitas pessoas. Também. Que já veio nosso pastor presidente, a irmã Vera, muita gente já veio aqui. Para mim é um prazer e eu quero agradecer pela oportunidade. Que isso, a gente que agradece a sua participação aqui. É um projeto que voltamos com tudo. Passamos um bom tempo sem gravar, mas agora a gente está de volta e você estreou hoje o primeiro episódio da segunda temporada. Amém, obrigado. E tenho certeza que aqui também vai ser palco de outras pessoas contando grandes testemunhos e servirá de bênção também, tanto para a minha vida, para a vida do Kaique. O Kaique aqui, inclusive, gente, vamos fazer propaganda do Kaique. Ele é quem produz esse cenário aqui, ele quem produz. Perfil produtor, é ou não é, Kaique? Qual é o arroba lá da... Perfil produtora lá do Instagram. Ei, você eu já virei cliente dele, viu? Tá bom? Inclusive, eu quero logo fazer uma propaganda dele aqui. Ele é 1001 utilidade. Ele pode fazer o jingle do sua candidatura também, pode fazer sua arte, ele pode estar fazendo sua equipe de mídia. Só ele. Perfil produtora. Você pode contratar que o cara é bom demais, tá bom? É ele que produz aqui tudo. E um beijo e um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e assistam, comentem, compartilhem e você será muito bem abençoado. Lembrando, você pode também estar nos ajudando nesse projeto financeiramente, né? Para o nosso projeto continuar de pé também, tá bom? Deus abençoe grandiosamente. Sigam, compartilhem, comentem e até a próxima. Tchau, tchau.